Amados irmãos e irmãs, estimado diácono, ouvintes da Cacó FM, Vicário Web Rádio e Sul Baiana, hoje celebramos o 25º domingo do tempo comum e encontramos Jesus no Evangelho de hoje, que toma a firme decisão de ir a Jerusalém. E essa subida para Jerusalém, Jesus aproveita para estar com seus discípulos e ensiná-los. Se a gente pega a vida pública de Jesus, nós vamos encontrar Jesus em vários momentos. Uma hora está com a multidão, outra hora está com os fariseus, mas quando ele faz o caminho para Jerusalém, ele reúne os seus discípulos e nesse caminho para Jerusalém, ele os instrui. Jesus quer formar, capacitar os seus discípulos para a missão. Mas vejam, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus inicia a instruir os seus discípulos acerca do desfecho da sua vida. O que é que vai acontecer quando chegar em Jerusalém? Jesus começa a dizer aos seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus fala da paixão, morte e ressurreição. Grande surpresa de Jesus é que os discípulos não entendem o que Jesus está falando e não compreendem nada daquilo que Jesus está a explicar. E aqui é preciso compreendermos por que os discípulos não conseguem entender o que Jesus está falando, porque eles nem sequer dão atenção para esses ensinamentos. Justamente, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo vai acentuar em uma das suas cartas que existe o homem, ou a pessoa carnal, e a pessoa espiritual. E de fato, para compreender esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é preciso que seja uma pessoa espiritual. Os discípulos estavam caminhando com Jesus e eles esperavam que quando Jesus chegasse a Jerusalém, Jesus tomasse o reinado. E por isso então, eles não estavam atentos aos ensinamentos de Jesus, mas estavam todos esperançosos com a conquista de Jesus, bem parecido com o momento que nós estamos vivendo. Hoje está todo mundo correndo atrás dos seus candidatos. E o que é que eles querem? Eles querem ver o seu candidato assumir a cadeira de prefeito ou a cadeira de vereador. Eles não estão atentos para as realidades. Eles só pensam naquilo. Vamos colocar lá na cadeira. Eles precisam estar lá. Então, os discípulos estavam um tanto eufóricos nessa caminhada com Jesus para Jerusalém. Mas Jesus começa a instruí-los. Começa a dizer: olha, o Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem vai ser preso. O Filho do Homem será maltratado. O Filho do Homem vai ser morto, mas ele ressuscitará. Ao mesmo tempo que Jesus transmite aos discípulos uma realidade de dor, de sofrimento, Jesus também transmite a esperança. Haverá prisão, haverá sofrimento, haverá flagelo, mas haverá ressurreição. Os discípulos estavam como que cegos, não compreendiam, não ouviam direito. Por quê? Porque eles queriam saber quem seria o maior no reino de Jesus, quem queria assumir os melhores lugares. E entre eles existia justamente essa discussão: quem será entre nós o maior? Quem é que vai estar nos melhores lugares quando ele assumir o reinado? E Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, sentado com eles, procura saber do que eles vinham conversando no caminho. E eles não quiseram falar,
porque justamente eles estavam movidos por esse desejo de saber quem seria o maior. Mas Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece sobretudo os seus discípulos e mais uma vez, com muita paciência, ele se põe a ensiná-los novamente. E agora Jesus diz: olha, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então o reino de Jesus, que ele está a instaurar nesse mundo, vai na contramão de todos os reinados que existem na face da terra. O reino de Jesus é um reino marcado pelo serviço, é um reino marcado, caríssimos irmãos e irmãs, por aqueles que se colocam no lugar de cuidador. Então, quando Jesus afirma que seja o último, todos aqueles que servem, o último de todos e aquele que serve a todo, Jesus está dizendo que você se coloque na condição de cuidar de todos. Seja você alguém que está ali para servir a todo. E de que maneira nós servimos uns aos outros? Cuidando das suas necessidades, cuidando das suas realidades. Então o reino de Jesus vai na contramão desses reinados, e nós, se desejamos participar do reino de Jesus, se nos identificamos com a sua proposta de vida, nós então sabemos qual é o nosso lugar aqui na terra. Qual é o nosso lugar no reino de Deus? O nosso lugar é justamente o lugar daquele que serve. Por isso a nossa igreja não tem lugares ou pedestais onde aqueles são os melhores. Quanto mais se confia uma missão, mais se cobra serviço. Eu sou coordenador de uma pastoral. Você coordena uma pastoral não por status. Você coordena uma pastoral para que você possa servir melhor ao povo de Deus. Você recebe uma ordenação, o diácono Sandoval, por exemplo, há 7, 8 anos atrás, pediu à igreja que queria ser diácono. Pediu para ser diácono, não para ter destaque, mas pediu para ser diácono, para que se colocasse no serviço e que melhor servisse a igreja. Por isso a gente encontra Sandoval com a sacolinha nas costas, de velório em velório, indo levar o socorro para aquelas famílias enlutadas, que é uma da missão dos diáconos permanentes: levar a Eucaristia aos enfermos, levar o consolo aos enlutados e proclamar, pregar o santo evangelho. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, mais uma vez, chama a atenção dos seus discípulos e chama também a atenção de todos nós aqui hoje. Nós precisamos nos colocar no caminho do discipulado para que possamos melhor servir ao reino de Deus. Então, é preciso agora olhar para a nossa vida e nos perguntarmos: que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de discípulo eu estou sendo no mundo de hoje? E aqui existe ainda no Evangelho um gesto simples de Jesus, mas que nos comunica algo grandioso. Jesus traz para o meio uma criancinha, acolhe aquela criança e diz: olha, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Primeira coisa, a criança é símbolo de pureza, de humildade. A criança é símbolo, caríssimos irmãos e irmãs, de total confiança ao Pai. Então, acolher a criança é acolher justamente em nossos corações a simplicidade de uma criança, a humildade, e é justamente por meio da simplicidade, da humildade, que se inicia
o caminho verdadeiro dos cristãos. Mas podemos fazer também uma outra chave de leitura neste evangelho, quando Jesus hoje coloca no centro uma criança. Durante a semana, isso na sexta-feira, Jesus acolhe no grupo do discipulado as mulheres. E nós sabemos que no tempo de Jesus existiam os homens, as mulheres e as crianças. Não se contava as mulheres e muito menos as crianças. As crianças era como se não existissem. Só existia o homem. A mulher não tinha muito valor para a sociedade judaica. E as crianças então nem se contavam. Jesus, na condução da sua comunidade de discípulos, ele não só acolhe os homens discípulos, acolhe as mulheres e hoje também acolhe as crianças e nos ensina que o verdadeiro reino de Deus é um reino que inclui, não que exclui. Todos devemos caminhar juntos, desde os homens, as mulheres e as crianças. E aqui podemos afirmar, caríssimos irmãos e irmãs, nas entrelinhas desse evangelho, que existe aqui um grito profético de Jesus, sobretudo para a sociedade de hoje, onde insiste em aprovar o aborto. Se Jesus disse que acolhe uma criança, estar a me acolher e acolher aquele que me enviou, logo uma sociedade que aprova o aborto, onde vai destruir a vida das crianças, é uma sociedade que está dizendo não a Cristo e aquele que enviou a Cristo. Por isso nós precisamos escutar atentamente ao Senhor. E aqui é preciso olhar para os ensinamentos de Jesus com um olhar espiritual, pois Ele nos chama e nos pede que sejamos verdadeiramente defensores da vida em todas as suas faixas etárias, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, ali na concepção. Então devemos acolher a todos, sobretudo as criancinhas, que é sinal da presença de Deus no mundo, pois na criança nós encontramos a pureza, e o próprio Jesus vai nos dizer isso, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, também neste evangelho, somos convidados a nos aproximar de Jesus e pedir a Ele a graça do arrependimento, se um dia nós, enquanto católicos, pensamos ou concordamos com as ideias que existem aí de aprovar a lei do aborto. Se você é católico e você acha que essa lei deve ser instituída em nosso país, você está indo contra os princípios cristãos e contra os princípios da sua igreja. E, sobretudo, você se torna uma pessoa que não está aberta a acolher a presença de Jesus nas crianças e a presença daquele que o enviou. Por isso precisamos buscar sempre nos aproximar do Senhor, pedindo a Ele que nos cure das nossas inclinações carnais, para que possamos nos tornar pessoas espirituais, e assim iremos compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Os discípulos demoraram um pouco, mas todos eles alcançaram essa compreensão, e após Jesus ascender ao céu, foram eles que deram continuidade à missão de anunciar o reino de Deus, tal qual Jesus ensinou. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, chegou a nossa vez. Somos nós. Os apóstolos já passaram, mas nós aqui estamos para darmos continuidade ao ensinamento de Jesus e fazer desse ensinamento uma realidade em nossa vida. Nós não podemos ser cristãos mais ou menos, ou cristãos de conveniência. Precisamos ser cristãos autênticos, que vivam a perfeita comunhão com o Senhor e que dão um testemunho verdadeiro dos seus ensinamentos, colocando em prática tudo aquilo que Jesus revela para os seus discípulos e revela para nós hoje, neste evangelho, onde Ele tira um tempo para estar com os seus discípulos e instruí-los acerca do mundo novo que vai se aproximar,
ou do mundo novo que se aproxima por meio desse grande mistério, paixão, morte e ressurreição. É um mistério que nos envolve, é um mistério que nos reúne aqui para celebrarmos todos os domingos, e é esse o mistério que deve nos guiar, nos conduzir sempre mais na certeza de que aqueles que permanecerão fiéis entrarão no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.